Olá pessoal, como prometido eu estou aqui para dar início a uma pequena série sobre esse texto aqui, de Domênico Losurdo, Contra a História do Liberalismo. O livro que mudou a cabeça do Caetano Veloso e colocou definitivamente em pauta o pensamento de Losurdo. Losurdo é um autor controverso, porém incontornável, quando o assunto é crítica ao liberalismo. O liberalismo que é onde se assenta o capitalismo. Portanto, é fundamental a gente compreender a crítica do Losurdo. Eu vou voltar a falar desse texto aqui futuramente, tem outros capítulos interessantes, porém, essa pequena série fica como um convite para que você conheça essa obra fantástica e que você leia para ir além do vídeo e da resenha que eu quero aqui apresentar para todos. Losurdo começa o texto questionando o que é liberalismo, porque não é difícil de encontrarmos definições de liberalismo centradas na liberdade do indivíduo. Então, ele passa a questionar se a liberdade realmente é a pedra fundamental do pensamento liberal. Então, ele passa a questionar a possibilidade de esse pensamento que defende a liberdade ser compatível com a escravidão de seres humanos. Então, no primeiro capítulo, ele mostra contundentemente como esse conceito de defesa irrestrita da liberdade se esvai quando defrontado com o conceito de escravidão, deixando transparecer o real sentido do liberalismo, a sua real pedra fundamental, a defesa da propriedade privada e não da liberdade. Então Losurdo começa citando um ex-vice-presidente dos Estados Unidos lá do século XIX, John Calhoun. Não sei se a pronúncia é essa, vai. Sabia não? Ele defendia a liberdade do indivíduo, inspirado em John Locke. Então ele se contrapõe à concentração do poder, ao absolutismo. Fala-se em direitos de minorias, direito a sufrágio universal, à coexistência de partidos políticos e alternância no poder. Entretanto, Calhoun também faz uma crítica ao que ele chama de fanatismo do espírito de cruzada. Cruzada contra o compromisso inspirador dos autênticos regimes constitucionais. Losurdo coloca isso para chamar atenção para o peso das instituições na concepção liberal burguesa. Aquilo que é acordado constitucionalmente é válido. Por que ele está falando desse espírito de cruzada contra os princípios constitucionais acordados? Porque ele tem que fazer uma defesa, acima de tudo, da propriedade. E, nesse caso, ele está buscando uma defesa da propriedade privada de pessoas escravizadas. Calhoun classifica a escravidão como um mal necessário, como um bem positivo. Veja, o espírito de cruzada que ele está se referindo aí é a cruzada dos abolicionistas, que, segundo ele, querem destruir uma propriedade privada legítima. Está entendendo? As minorias defendidas por Calhoun não incluem os negros escravizados. E Losurdo prossegue, chamando a atenção para o fato desse processo contraditório não existir apenas nos Estados Unidos. Os liberais da Revolução Francesa faziam oposição aos jacobinos. Faziam, portanto, uma defesa da escravidão nas colônias francesas. Vejam, Pierre Victor Malouet e membros do Clube Maciá eram todos senhores de escravos. Então Losurdo está nos conduzindo a fazer o seguinte raciocínio. É possível ser liberal e defensor da escravidão ao mesmo tempo? Tipo, Calhoun é liberal ou não? Se a gente disser que sim, temos um problema. Como sustentar, então, que o princípio fundamental do liberalismo é a liberdade? Se respondermos que não, também temos um problema, porque, afinal de contas, Calhoun inspirado em Locke e Calhoun não sendo
um liberal, Locke não seria também assim? Então Locke não é liberal? Calhoun considerava a escravidão dos negros um bem positivo. Locke considerava óbvia e natural a escravidão nas colônias. Vejam, para ele era natural porque, afinal de contas, participava da norma constitucional. Locke, como último filósofo a justificar a escravidão moderna, escreveu: todo homem livre da Carolina do Norte deve ter absoluto poder e autoridade sobre os seus escravos negros, seja qual for sua opinião e religião. Calhoun teoriza a escravidão negra como um bem positivo que anda de mãos dadas com o alerta contra a concentração do poder. Estão entendendo? Ele associa a defesa da escravidão à crítica da monarquia absoluta. Mas aí vamos compreender, né, gente? Quem está falando aí é um proprietário de escravos. John Locke também era acionista de uma empresa de compra e venda de escravos. George Washington também era dono de escravos e fazendeiro nos Estados Unidos. Lieber, que era um contemporâneo de Calhoun, esperava que a escravidão se dissolvesse e se transformasse numa espécie de servidão ou semi-servidão a partir da iniciativa autônoma de fazendeiros escravistas. Também é razoável, porque afinal de contas, Lieber não era um fazendeiro, era um professor universitário nessa época. Então ele tinha escravos, mas apenas para uso doméstico. Outro contemporâneo de Locke, Andrew Fletcher, era o grande campeão da liberdade e, ao mesmo tempo, campeão da escravidão. Na política era republicano e no campo cultural era um profeta escocês do iluminismo. Outro com posição parecida é James Burke. Eles, diferente de outros autores, ressaltavam a necessidade da escravidão. Só que não pelos negros da colônia, mas pelos vagabundos e mendigos. Sabe, a plebe ociosa incorrigível das metrópoles urbanas. Então esses autores que fazem esse tipo de defesa da escravidão também devem ser apartados do liberalismo? Francis Hutchinson, filósofo inglês e mestre de Adam Smith, diz que a escravidão pode ser uma punição útil. Deve ser um castigo normal para aqueles vagabundos e preguiçosos que, mesmo depois de serem devidamente advertidos e submetidos à servidão temporária, não conseguem sustentar a si e as suas famílias com um trabalho útil. Quer dizer, mesmo quando rola um mal-estar com a escravidão racial, rola uma justificativa da escravidão penal. Quer dizer, independentemente da cor, vadiagem também é motivo para uma escravidão justa. Então, Hutchinson seria um liberal também ou não? E é muito interessante a construção que o Losurdo faz, porque ele consegue elencar nisso tudo a construção de Adam Smith, que afirma que a escravidão pode ser mais facilmente suprimida em um governo despótico. Ele afirma isso dizendo que os antagonismos representativos, neste caso, ficam mais restritos aos proprietários, sendo eles os formuladores das políticas públicas, portanto, um processo mais democrático, teríamos maiores dificuldades para a superação da escravidão, uma vez que o escravo é uma propriedade privada dos formuladores de políticas públicas. Estão entendendo? A liberdade, nesse sentido, dos homens de construir as suas próprias leis é a liberdade destes homens proprietários de manter a lei que autoriza a escravidão. E aí, pode ser considerado um liberal, de acordo com o princípio liberal que nós estabelecemos lá no início, aquele que prefere um governo despótico a um governo republicano? E o mais curioso é que a escravidão nos Estados Unidos é abolida justamente através do punho de ferro de forças militares. Por isso que Abraham Lincoln é acusado de absolutista, de jacobinista. E aí, Lincoln não era liberal? Ou
não eram liberais os seus antagonistas do Sul. Mill se colocava a favor da União e condenava os liberais na condução da guerra contra o Sul, e controlava aqueles que no Norte se inclinavam a aceitar a secessão escravista. Mas o liberal inglês justifica o despotismo no Ocidente sobre as raças em minoridade que devem ter uma obediência absoluta para que trilhem o caminho em direção ao progresso. Tá entendendo? Qualquer meio é lícito para educar essas tribos selvagens. Eles têm que tornar essa mão de obra útil ao progresso da civilização. Leia-se, útil à expansão do capital. Então reparem que Losurdo chama a atenção para esse conflito que a questão da escravidão provoca nos autores e nas pessoas que colocaram em prática os princípios do liberalismo. Inglaterra e Estados Unidos, até a Revolução, constituíam, segundo chama a atenção Losurdo, um só partido político. Os ingleses se viam como o único partido no universo onde a liberdade era expressa por um governo constitucional. Então se tinha, segundo essa interpretação, a verdadeira liberdade política. William Blackstone, que era um jurista britânico, citado por Losurdo, confirma essa tese citando Montesquieu. Se esta nação estabelecesse colônias longínquas, o faria para ampliar ainda mais o próprio comércio do que o próprio domínio. Uma vez que se deseja estabelecer em outros lugares o que já está consolidado entre nós. Ela daria aos povos das colônias a sua mesma forma de governo. E já que esse governo carrega consigo a prosperidade, veríamos a formação de grandes povos até nas florestas destinadas para a sua habitação. But he was a clown then. Então essa era a visão para os dois lados do Atlântico. Isso quer dizer que os colonos ingleses na América também se viam representados nesse ideal. Com isso, o Império Britânico conduz a Guerra dos 7 Anos contra uma França opressora, despótica, de beatice romana e papismo religioso, contra uma Inglaterra promotora da liberdade e defensora do protestantismo. Estão entendendo? A postura dos ingleses para os colonos americanos é completamente diferente da postura dos ingleses em relação aos africanos escravizados. Esse quadro dos colonos se vendo como britânicos dentro dessa lógica do liberalismo vai mudar quando estoura a Guerra Civil. Aí sim os colonos americanos passam a denunciar a crueldade dos ingleses na corte e também lá no parlamento. Aí sim eles alegam estar sendo submetidos à servidão, à escravidão. E aí Losurdo cita o próprio Franklin para demonstrar isso. Aqui quando ele fala: vós americanos fazeis um grande alarido frente à menor violação imaginária das vossas liberdades consideradas tais. Contudo, neste mundo não há um povo tão tirânico, tão inimigo da liberdade, como é o vosso, quando isto lhe convém. Repararam na mudança? É essa mudança que eu estou dizendo. Agora, o ideal britânico não é mais o ideal liberal, é o ideal tirânico, porque agora convém isso aos colonos que estão se insurgindo nos Estados Unidos, ou melhor, no que viria a ser depois os Estados Unidos da América. Discípulo de Adam Smith, John Millar, expoente do iluminismo escocês, diz que os mesmos indivíduos que falam da liberdade política não têm escrúpulos em reduzir grande parte de seus semelhantes de serem privados de suas propriedades e de quase todos os seus direitos. Millar, assim como Smith, acha que para a escravidão é melhor um governo despótico que acabe com ela, do que um governo livre, reivindicado pelos proprietários de escravos para beneficiar fazendeiros e patrões. Os abolicionistas acusam a Inglaterra de enaltecer
a sua defesa da virtude da liberdade, mas de promover e estimular o comércio de escravos. Portanto, o papel da escravidão nos dois lados do Atlântico é determinante, é fundamental. Na Virgínia, há um destaque: 40% dos escravizados estão lá. E nos 32 anos, dos 36 primeiros anos, os presidentes dos Estados Unidos foram proprietários de escravos provenientes da Virgínia. De lá vieram George Washington, James Madison, Thomas Jefferson, todos os três, evidentemente, proprietários de escravos. Losurdo deixa claro que nessas discussões não havia a intenção de dar liberdade aos escravos, tanto que o comércio de escravos, o número de escravos nos Estados Unidos continuou aumentando vertiginosamente depois da independência. Então, já no primeiro capítulo, fica muito claro a contradição entre a defesa da liberdade e a defesa da escravidão existente na gênese da aplicação do liberalismo. Não só da aplicação, mas da teorização do liberalismo. Eu vou continuar falando desse capítulo no próximo vídeo dessa pequena série. Mas por hoje eu fico aqui para o vídeo não ficar tão longo. Se vocês gostaram e chegaram até aqui, eu convido todos vocês a assistir o próximo vídeo e a deixar seu like nesse vídeo, a compartilhar esse vídeo e a se inscrever aqui no canal. E se você puder, é claro, todo o conteúdo aqui é um oferecimento dos nossos apoiadores. Seja um apoiador também e me ajude a ficar aqui produzindo esse tipo de conteúdo e tantos outros que vocês podem acompanhar aqui no canal. Valeu, moçada. Era isso hoje, hein? Até a próxima!